Fala, Dev! Nesse vídeo aqui, então, a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente. Então, eu saí aqui do material de apoio, vim pro Whimsical para a gente desenhar um pouquinho, tá? Conversar aqui sobre a questão do percentual. Então, aqui, vamos começar com um entendimento de o que é, como a gente representa um número percentual. Porque a gente vai usar isso bastante, tá? Em várias coisas. Então, quando a gente está trabalhando com uma loja, por exemplo, a gente pode dar um percentual de desconto. Quando a gente está trabalhando com um salário, com algum sistema empresarial, a gente pode ter que fazer algum ajuste de imposto ou algum ajuste salarial, algum aumento, algum dissídio, seja lá o que for, tá? Então a gente vai trabalhar muito com percentual ao longo da vida. Então ele precisa ser um conceito claro e vocês vão ver que ele é bem menos complexo do que é ensinado pra gente de forma convencional na escola, tá? Então, primeiro, para a gente entender, vamos pensar que tem 3 formas de representar um número, de representar um percentual, numericamente. Então, ele pode ser um fracionário, ele pode ser um decimal, não é decimal, é decimal, ou ele pode ser também um percentual, um número percentual. E aí, como é que eles são representados pra gente? O número fracionário seria, por exemplo, 20%, vamos supor, tá? Então, 20%. Uma fração. Um número sobre outro. Ele pode ser um número decimal, que seria 0,20 ou 0,2. E ele pode ser também um percentual, que é aquilo que a gente está acostumado a ver em lojas, por exemplo. 20% de desconto em alguma coisa, ok? Essas aqui são as 3 formas que a gente pode representar um número percentual. Então agora vamos pensar um pouquinho lá sobre como a gente aprendeu na escola a resolver um problema percentual, certo? Eu vou pegar aquele mesmo exemplo que a gente já tinha feito do salário. Então eu vou fazer o seguinte, vou só deixar um pouquinho maior aqui para a gente conseguir enxergar. A gente tinha um salário de 2.000 e a gente ia receber um aumento, né? Então, ia receber um aumento que eu não sabia qual era o valor, então ele ia ser X. E aí aqui do outro lado, eu tinha que isso aqui era 100% do meu salário. E o aumento ia ser de 7%, né? Então, seria isso aqui. Deixa até eu fazer o seguinte, vou botar uma representaçãozinha aqui em cima, só para ficar mais claro do que a gente está tratando. Então, aqui nessa coluna eu estou tratando do dinheiro e aqui nessa coluna eu estou tratando de percentual. Então, 100% do meu salário era 2.000 e aí eu vou aplicar nesse valor 7% de aumento, certo? O que a gente aprendeu então? A gente aprendeu basicamente que a gente faz uma multiplicação que na escola por algum motivo se chama de multiplicação em cruz, sendo que na verdade ele é um x, né? Mas ok. Basicamente o que a gente vai ter vai ser isso aqui. A gente teria 100x igual a 2.000 dividido por 7. Certo? Isso aqui é o que a gente aprendeu na escola fazendo. E aí a gente vai... E a gente vai simplificar isso aqui, né? Então a gente vai passar lá para o outro lado. Eu vou até manter aqui... desculpa, aqui é vezes, né? Então eu vou até manter esse 2.000. Eu não vou resolver essa conta aqui para a gente conseguir fazer uma simplificação. Que aí fica mais fácil. E aí eu vou dividir isso aqui pelo 100. Lembram disso? Então ele estava multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo. E aí aqui eu vou fazer uma simplificação. Basicamente, eu vou puxar aqui para baixo, pegar uma canetinha aqui, e aí eu posso cortar os zeros dos dois lados. Então vou cortar aqui, aqui, aqui e aqui. E aí a minha conta passa a ser, agora, essa aqui, ela passa a ser 20 vezes 7 dividido por 1. Porque dividido por 1 é a mesma coisa que não existir. Então a minha conta basicamente é 20 vezes 7. E aí o meu x vai ser 20 vezes 7, que de cabeça eu não tenho ideia de quanto é. Então aqui basicamente o que a gente vai fazer é pegar esse nosso problema, fragmentar ele em problemas que a gente consegue resolver e resolver ele de forma parcial. Então aqui a gente tem 20 vezes 7, que eu não sei quanto é, como eu comentei,
e a gente vai separar ele em duas partes. Eu sei quanto é, por exemplo, 10 vezes 7. E eu sei que 10 mais 10 são 20. Então, aqui eu tenho a resposta suficiente, porque 10 vezes 7 vai ser 70. E 10 vezes 7 aqui também vai ser 70. Então, basicamente, 20 vezes 7 é 70 mais 70, que é 140. Ok? Então, essa aqui vai ser a minha resposta, 140. Vou apagar aqui. E aqui o meu aumento vai ser R$140. Então, 2.000, ou seja, o meu salário era 100%, 7% desse valor vai ser 140. Mas também existem outras formas, inclusive bem mais fáceis de resolver isso, tá? Que é, por exemplo, a forma fracionária. Então, na forma fracionária aqui, a gente basicamente vai pegar os valores exatamente do jeito que a gente fala em português, é como a gente vai escrever o nosso problema aqui. Então, eu quero saber quanto é um valor que eu não sei. Que ele é 7% de 2.000. Essa aqui é a forma fracionária de fazer a representação. Tá? Então, aqui, pra gente, enquanto humanos, a forma mais simples de resolver seria por simplificação. Então, eu corto quem está dividindo pelo cara que está multiplicando ali em cima. E aí a minha conta fica bem mais simples. Eu caio de novo para a conta de 7. Por quê? Porque aqui eu cortei os dois zeros. 7 dividido por 1 é 7. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. E os dois zeros que eu cortei não existem mais. Então, basicamente, a minha conta é 7 vezes 20, de novo, que é a mesma coisa que 20 vezes 7, que vai dar os mesmos 140. Ok? Fica bem mais simples de resolver já do que dessa forma, que a gente precisa multiplicar em x, enfim. E fica mais legível também pra gente. Porém, para o computador não faz diferença em qual número termina, se termina em 0, em 5, em 3, diferente pra gente, né? Se a gente tiver que fazer, por exemplo, 13 vezes 49, é mais difícil do que fazer 10 vezes 10. O computador é a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer aqui com o computador? A gente vai fazer uma derivação dessa forma aqui, que seria basicamente o seguinte. Ao invés de simplificar aqui como a gente fez para trabalhar com números menores, com o computador o que a gente espera é que ele faça as contas mesmo, porque ele é uma calculadora, então para ele é simples resolver isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver quanto é 7 dividido por 10, 7 dividido por 100, que vai dar 0,07. A gente consegue, inclusive, a gente consegue até conferir aqui, então, que 7 dividido por 100 vai ser 0,07. E aí, multiplicando esse valor pelos 2.000, eu vou ter os mesmos 140. Então, por que essa forma aqui é mais interessante para a gente trabalhar com o computador? Porque eu estou fazendo simplificação de fração, que significa que em algum momento eu vou precisar intervir no processo. E aqui eu estou deixando o computador fazer toda a conta para a gente, certo? Eu estou terceirizando a responsabilidade matemática. Então, voltando lá no mito, eu preciso ser bom em matemática? Não, eu não preciso. Por quê? Porque eu só preciso dizer para o computador, resolve essa conta. Eu não preciso saber resolver. Então, eu estou pegando aqui 7% de 2.000. Eu só preciso saber escrever isso para ele. Então, eu estou dizendo aqui, computador, guarda nessa variável aqui que se chama x, um valor que é igual a 7% de 2.000. E aí ele vai resolver. Esse processo aqui para a gente não existe. Para a gente pegar esse valor aqui com o computador, a única coisa que a gente vai dizer aqui, mudando de formato, né? A gente teria que dar um tipo aqui, dizendo que ele é um double, por exemplo, e ao invés de x, ele seria um novo salário, vamos supor. Aqui, na verdade, seria o aumento, né? Então, o aumento vai ser, não é incremento, é increase. Aqui, então, o aumento ele vai ser basicamente 7% de 2.000, ou 0,07 vezes os 2.000. E deu. Isso aqui é suficiente para ele nos retornar os 140. Então, a gente não precisa saber o resultado, a gente precisa saber montar o que a gente está pedindo. 7% de 2.000. Ok? Essa fórmula decimal, então, ela basicamente é a representação do resultado da fração. 7 dividido por 100, 0,07. Para isso, existe uma colinha que a gente consegue fazer aqui, uma fórmula simplesinha que a gente consegue usar, que é a seguinte. Vamos levar em consideração que a gente sempre vai ter
3 números, tá? Via de regra. Então, 0, 0, 0. Qual é a representação disso aqui? 0%. Vou fazer uma tabelinha, vou botar aqui do lado. Isso aqui vai ser o meu 0%. Quanto seria, então, 100%? 1. 100, tá? Então, reparem que é exatamente o que eu estou lendo. Ó. 0, 0 é 0. 100 é 100. Só estou desconsiderando aquele ponto ali, tá? Então, aqui eu vou ter 100%. Tá. E se eu quiser 50%? Que estaria aqui no meio. Eu vou ter 50. Então, se o 0 é 0, o 100 é 100, o 50 é 50. Ah, tá, mas se eu quiser ter 25, mesma coisa. Aqui no meio, 25. Quanto isso equivale? 25%. Certo? Então, eu consigo fazer isso para qualquer número. Logicamente, né? Se eu quisesse ter aqui um 75, por exemplo. 75% seria 75. Só arrumar aqui. Aí. E isso vale para qualquer número. Então, se eu quisesse ter 11, 0.11. Se eu quisesse ter 15, 0.15. Se eu quisesse ter 89, 0.89. E assim sucessivamente para todos eles, tá? Então, todos os números que vão de 0 até 1, aqui nesse caso, de 0.00 até 1.00, eles formam todos os números de 0 a 100%. E aí, alguém aí de vocês pode estar se perguntando, tá, mas se eu quiser representar um número como 17,5, por exemplo, aí sim, aí é um problema um pouco maior. Aí essa regra não vale? Vale. Eu quero representar 17,5. 17,5. Como é que eu faço para representar 17,5 nessa regra aqui? Eu não posso simplesmente pegar aqui e colocar assim, 17,5, certo? Por quê? Porque assim é 175, que é exatamente o que eu estou lendo, 175% seria. Então seria 1, ou seja, um inteiro, mais 75% de um inteiro. Pegando lá o nosso exemplo de salário, se eu fosse pegar aqui 175 do salário, seria a mesma coisa que dizer 2.000 mais 2.000 vezes 0,75. Tá? Ou seja, um salário inteiro mais um percentual em cima do meu salário. Não é isso que eu quero representar ali, eu quero representar 17. Como a gente já viu aqui, eu vou escrever exatamente do jeito que eu falo. Então, se eu quero representar 17, como é que eu faria? Eu vou representar 0.17. E se eu quiser representar 17,5, 0.175. Simples assim, tá? Eu não sei se vocês lembram, lá no nosso exemplo, a gente teve até uma divergência ali entre mim e a calculadora, porque eu disse que 10% era assim. E a calculadora respondeu como 0.1. E eu disse, é exatamente a mesma coisa. Porque realmente não faz diferença a gente ter um 0 aqui. Então, se não faz diferença a gente ter um 0 aqui, significa que aqui eu poderia representar sempre com 4 números. Então, eu ter 0.250 ou 0.500 ou 0.750 ou assim, não faz diferença, tá? Isso aqui continua sendo a mesma coisa. Por quê? Porque isso aqui continua sendo 25, 25,0 seria. Que continua sendo 25. 50,0 continua sendo 50. 75,0 continua sendo 75. E 100,0 continua sendo 100. Ok? Então, não faz diferença quantas casas a gente tem aqui. A ideia da gente decorar a regrinha com 3 casas é por causa da simplicidade de que a gente geralmente vai ter. Então, a gente dificilmente vai ter, por exemplo, numa loja, um aumento de 17,5%. A gente vai ter isso quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, com imposto. Mas mesmo assim, não faz diferença. Eu tenho que escrever exatamente do jeito que eu leio. 17,5. Então, 0.175. Se eu quiser ter 50, 0.5. Se eu quiser ter 75, 0.75. E assim sucessivamente. Tá? Eu espero ter conseguido ajudar a simplificar essa lógica. Mas eu acredito que seja muito mais simples para a gente pensar assim, até porque é extremamente legível.
Se eu quero pegar aqui, nesse caso, 7%, eu vou ter 0,07. E é isso. É só o que eu preciso saber. Eu não preciso saber fazer regra de 3, eu não preciso saber que eu posso passar uma coisa que está multiplicando para o outro lado dividindo, eu não preciso saber que eu posso cortar em cima e embaixo na mesma proporção, eu não preciso nem saber por que eu posso cortar em cima e embaixo, que aqui seria o equivalente a dividir por 100, em cima e embaixo. Então eu vou pegar 2.000 e dividir por 100 vai dar 20, eu vou pegar 100 e dividir por 100 vai dar 1, por isso que eu posso cortar em cima e embaixo. Eu não preciso saber nada dessas regras matemáticas, eu não preciso fazer conta de quanto é 20 vezes 7 para chegar no 140, nem nada disso, tá? A única coisa que eu preciso saber é que 7% é 0,07. E aí eu vou multiplicar 0,07 por 2.000, que é o valor do salário. E eu vou chegar nesse mesmo valor. Então, reparem que saber esse entendimento aqui, simples, essa fórmula simples, faz com que isso aqui seja o suficiente para que eu não precise saber nada disso aqui de matemática. Certo? Então, eu espero que tenham gostado desse formato um pouco diferente e de vídeos um pouco mais curtos. E eu espero vocês na próxima aula.